Quero convidar vocês para abrirem comigo no livro de Josué, capítulo 3. Livro de Josué, capítulo 3. Amém? Josué, capítulo 3. Eu acho que meu esposo pregou essa palavra agora esses dias, né? Josué, capítulo 3. Amém? A palavra do Senhor diz assim: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus? Hoje nós estamos no 5º dia da nossa conferência, que esse ano tem como título o sobrenatural. São 12 dias de dependência para um ano sobrenatural. E hoje nós representamos o mês de maio. E o tema para hoje é: o sobrenatural proporciona vitória sobre os inimigos. E nós entendemos que na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós enfrentamos diversas lutas. Nós temos diversos inimigos diante de nós. Nós precisamos enfrentar momentos difíceis, todos nós. Ninguém está isento, né? Não é porque a gente é cristão que está isento de enfrentar momentos difíceis, né? Problemas, dificuldades, circunstâncias ruins. E alguns dos inimigos que aparecem diante de nós, nós conseguimos derrotar. Alguns inimigos, o dinheiro até é capaz de derrotar, né? Alguns inimigos, a nossa posição social ou uma influência é capaz de derrotar. Mas alguns inimigos, para derrotar alguns inimigos, nós precisamos do sobrenatural de Deus. Somente o sobrenatural de Deus vai conseguir nos ajudar a derrotar alguns inimigos. Tem situações nas nossas vidas que às vezes nós paramos e olhamos e aos olhos humanos é impossível vencer. Tem inimigos na nossa vida, tem batalhas, tem guerras que aos nossos olhos é impossível vencer. Tipo, a gente olha e não vê saída, não vê solução. Mas esses problemas, esses inimigos, eles podem até não ter solução para nós, quando olhamos com os nossos olhos naturais. Mas diante de Deus, que pode fazer o sobrenatural, esses inimigos caem por terra. O nosso Deus é um Deus que age no sobrenatural. E se nós olhamos, nós somos homens naturais e também sobrenaturais. Porque nós temos um corpo físico, um corpo natural, mas nós temos uma alma que vai voltar para casa um dia. É sobrenatural.
é aquela eterna que vai morar com Cristo. E quando nós nos deparamos com problemas que aos nossos olhos não têm solução, e eu creio que assim como na minha vida, na tua vida também, você não passou apenas uma vez por isso. Não foi a primeira, não será a última. Nós podemos olhar para a história do rei Josafá. Quando o moço vem e diz para Josafá que está vindo um grande exército para pelejar contra ele, ele diz assim que não há força, neles não há força, e eles não sabem o que fazer. E Josafá fala assim: em nós não há força, mas os nossos olhos estão postos em Deus. A diferença diante das lutas, diante das dificuldades da nossa vida, está para onde olhamos. Onde os nossos olhos estão fixos diante das dificuldades. Josafá, lá em 2 Crônicas 20, conta essa história de Josafá. E quando Josafá é informado que vem esse exército para pelejar contra ele, Josafá toma algumas atitudes. A Bíblia vai dizer que primeiro Josafá vai consultar ao Senhor. É a Bíblia que está dizendo. A primeira coisa que Josafá faz é consultar ao Senhor. Agora, quando vem as lutas na nossa vida, nós temos consultado ao Senhor? Quando as dificuldades vêm, irmãos, nós temos um hábito terrível ultimamente, que a gente vai consultar o Google. Você faz um exame e antes de você levar o exame ao médico, você vai consultar no Google o que é. E o Google geralmente te mata com 3 dias, né? Porque você vai lá pesquisar o resultado do teu exame, é lastimável. Mas a gente não lembra de consultar a Deus. A gente lembra de consultar o Google, o que quer dizer, mas quando você faz um exame, muitas vezes, não são todos e não são todas as vezes, irmãos. Entendam que isso acontece. Muitas vezes, nós, antes de fazer um exame, ou quando fazemos, ao invés de pegar o resultado e falar: Senhor, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, minha vida é tua. O Senhor me escolheu, o Senhor me deu a vida, o Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe. Nós não consultamos ao Senhor. Nós consultamos outras coisas, nós postamos por vezes em redes sociais e não consultamos a Deus. Josafá consulta ao Senhor, proclama um jejum em todo o reino, se levanta e ora ao Senhor. Primeiro, nós não consultamos a Deus, muitas das vezes, nós não consultamos a Deus. Quando olhamos para a Bíblia, né, não é só Josafá, mas muitas pessoas, muitos líderes, muitos homens de fé, homens de Deus enfrentaram batalhas. E o que fez a diferença? A atitude deles. A nossa atitude, a nossa fé no sobrenatural de Deus pode mudar a nossa vida. Josafá consulta ao Senhor. Depois, Josafá proclama um jejum em todo o reino. Irmãos, como nós temos sido falhos na questão de jejum. Esses dias eu falei e eu repito, às vezes nós não somos capazes de jejuar nem pela nossa própria vida, quanto mais pela do outro. A igreja, ela tem sido perseguida, por mais que a gente fale, não, a igreja não está em fase de perseguição, não estão aqui no Brasil matando cristãos, mas em outros lugares sim. A igreja é uma só, irmão, seja aqui, seja na África, seja onde for, a igreja de Cristo é uma. Mas nós às vezes ficamos fechados no nosso mundinho e não nos lembramos disso. Se o pastor falar assim, vamos
proclamar um jejum aqui com toda a igreja. Irmãos, eu tenho, não vou falar certeza porque, né, eu posso pecar. Mas se 5 toparem, a gente tá feito. Não fique ofendido. Não é para você ficar ofendido, isso é uma verdade. Infelizmente, e não fique ofendido porque também não é só aqui. Esse é o panorama, vamos dizer assim, geral das igrejas, da igreja em si. Josafá consulta o Senhor, proclama um jejum. E aí, depois, a Bíblia vai dizer assim, que ele se levanta. Quantas vezes, quando a luta vem, nós nos prostramos diante dos problemas? Quando nós devemos nos prostrar diante de Deus? Nós deixamos que o problema nos abale, nos derrube, quando nós devemos nos levantar, quando nós precisamos nos prostrar diante de Deus. Tem um dizer bem antigo, que eu vi num quadro uma vez, e as pessoas colocam para barro de caminhão, e não conte a Deus o tamanho do seu problema, mas conte ao seu problema o tamanho do seu Deus. Será que nós temos nos lembrado do tamanho que é o nosso Deus, o quão grande Ele é? Não se prostre, irmãos, não se prostre diante dos problemas. Consulte a Deus, jejue, levante-se, que o Senhor nos manterá em pés. Aí, Josafá faz o quê? Ora ao Senhor. Ah, mas eu não tenho força para orar. Está tudo tão difícil, que eu não consigo orar. Se você não tem forças para orar, se ajoelha e chora. A Bíblia é clara quando diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você não tem palavras, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus consegue traduzir as suas lágrimas e levá-las até Deus. Irmãos, nem que seja se arrastando, nós não podemos deixar de clamar ao Senhor. Quantas pessoas vão se esfriando e os problemas vêm, as dificuldades vêm e elas vão se abalando. E a gente às vezes ouve a pessoa falar assim, eu não estou aguentando vir para a igreja. Para o trabalho eu tenho ido me arrastando, porque eu preciso do trabalho. Para o trabalho você vai se arrastando porque precisa do trabalho e de Deus. Irmãos, nós temos nem que seja se arrastando. Se nós não temos força para caminhar, vai de joelho. Vai de joelho, mas não deixe de clamar ao Senhor. Ele é prioridade. Quando nós buscamos a Ele, Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas, ou seja, Deus é prioridade. O resto é tudo demais. Tudo Ele cuida. Deus é prioridade. Então Josafá ora ao Senhor. E a Bíblia vai contar para nós que Josafá desfruta de uma vitória sobrenatural. Josafá vive porque ele reconhece que nele mesmo, no exército dele, não tinha forças para vencer. Mas manteve os olhos fixos no lugar certo, ele manteve os olhos fixos no Senhor. E ele tomou as atitudes que ele tomou foram todas direcionadas a Deus. Quando nós reconhecemos que em nós não há força, mas nós buscamos no lugar certo, tomamos as atitudes corretas, nós somos vitoriosos. Nós, assim como Josafá, nós desfrutamos
de vitórias sobrenaturais. Mas nós precisamos manter os olhos fixos, como Paulo diz, manter os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Aí, como nós lemos em Josué, esse texto que lemos, ele vai narrar a travessia do Rio Jordão. Quando Moisés morre, Moisés liderou aquele povo por 40 anos. Moisés morreu. Aquela nação de Israel estava vivendo um novo tempo. Eles tinham agora um novo líder, que era Josué. E agora, depois de 40 anos caminhando no deserto, a Bíblia conta que uma geração inteira tinha ficado para trás. Porque quando o povo começou a se rebelar e a construir outros deuses e a questionar, o Senhor disse que aquela geração não pisaria na terra prometida. Então eles caminham 40 anos e agora é uma geração nova. São os filhos. O resto, os mais velhos, tinham ficado no caminho. Agora o povo finalmente está próximo da terra prometida. Está perto de conquistar a promessa que o Senhor tinha feito a eles. Está perto de conquistar a terra que era deles por herança. Mas a Bíblia vai dizer assim, irmãos, que eles precisavam lutar por ela e conquistá-la. Ter a promessa, todos nós temos promessas, amém? Amém? Todos nós temos promessas. Mas ter promessas não exime nós da obrigação de lutar pela promessa. A promessa, irmãos, ela não vai vir de mão beijada. Deus prometeu, é Deus, não é o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada não existe. Nós temos Deus. E quando Deus diz no capítulo 1 de Josué, o verso 9, que é bem conhecido e bem lindo, ele diz assim: seja forte e corajoso. Para que você precisa de coragem? Por que eu e você precisamos ser fortes e corajosos? É para enfrentar qualquer coisa? Se for para enfrentar coisas simples, nós precisamos de coragem? Não. Se for para enfrentar coisas que nos causem medo, nós precisamos de coragem? Lutar causa medo. As batalhas da nossa vida às vezes nos causam medo. Mas Deus diz: seja forte e corajoso. Se fosse fácil, Deus não precisaria falar isso. Se não fosse causar medo em nós em algum momento, a gente não precisaria ter coragem. A gente não precisaria ser forte se por muitas vezes não desse vontade da gente fraquejar. Deus não precisaria dizer seja forte. Quando nós perdemos alguém, ou quando estamos passando por alguma dificuldade, a primeira coisa que as pessoas veem, elas falam: seja forte. Seja forte, por quê? Porque não é um bom momento. Porque não estamos enfrentando uma coisa agradável. Precisamos ser fortes. Deus diz: seja forte. Agora pense comigo, Josué nessa situação. Moisés lidera aquele povo por 40 anos. Josué caminhou junto. É como se ele tivesse uma escola. É como se ele fosse sido treinado para futuramente levar aquele povo, conduzir aquele povo a entrar na terra produzida, né? Prometida. Irmãos, agora imagine quando Moisés morre, o desespero de Josué de ter que assumir aquele povo.
E se hoje não é difícil de lidar com gente, gente é gente, seja há 2000 anos atrás ou há quanto tempo for, gente é gente. Não importa quanto tempo passe. O povo provavelmente tinha questionamentos. E Josué, de repente, tem que assumir aquela posição tão especial de conduzir aquele povo. Ele realmente precisava de coragem. E nós precisamos de coragem e precisamos lutar para podermos desfrutar das promessas e das bênçãos que o Senhor tem para nós. Amém? E ainda, no capítulo 1, Deus continua dizendo para Josué: não se apavore nem desanime, pois o seu Deus estará com você por onde você andar. A palavra também é para nós hoje. Seja forte, seja corajoso. Não se apavore. Não se apavore, que o Senhor tem segurado na tua mão e está com você. Deus havia dado a terra, então eles precisam lutar para conquistar aquela terra. Assim como nós precisamos lutar para conquistar as promessas que Deus tem para nós. Nós não podemos, irmãos, ficar olhando para as dificuldades e se lamentando, esperando ou olhando o tamanho dos nossos inimigos, o tamanho dos problemas. Nós precisamos nos colocar em pés. Nos colocar em pés, nos revestirmos da armadura de Deus para nós estarmos prontos para guerrear, para batalhar e tomarmos posse das promessas que o Senhor Deus deu para nós. Aí, esse texto, ele vai nos ensinar que para nós desfrutarmos, para nós vivermos do sobrenatural, assim como o texto de Josué fala, assim como o texto de Crônicas fala do rei de Josafá, para nós vivermos o sobrenatural. Esse texto vai nos ensinar que nós precisamos esquecer o passado e caminhar para o futuro que Deus está nos mostrando. O verso 1 diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. Israel só começou a viver coisas extraordinárias e derrotar os inimigos quando trocou o lamento pelo que passou, pelas coisas que tinham passado, e partiram em direção ao futuro. Se nós olharmos para esse povo, o passado deles era lastimável. Mas a terra prometida estava logo à frente. Muitas vezes nós ficamos enrolados no passado, com os nossos olhos em coisas que passaram, se lamentando do passado, de coisas que já aconteceram. Quando o que Deus quer fazer não está no passado. O que Deus quer fazer na minha e na tua vida está no futuro. Deus não age no passado. Deus age no presente e no futuro das nossas vidas. Deus, Ele agiu já no passado. Muitas vezes nós já desfrutamos do sobrenatural, nós já desfrutamos de muitas vitórias. Mas por vezes nós não nos lembramos das vitórias, mas ficamos nos lamentando por coisas ruins que passaram, por problemas que passaram, e não colocamos os olhos no futuro. E talvez hoje você esteja presa no passado, em alguma coisa do passado, em algum momento do passado. Talvez hoje você se lamente por algum momento que você viveu. Mas Deus, Ele quer nos levar para o futuro. A Bíblia diz assim, Jeremias 29:11, diz que Ele tem para nós um futuro e esperança. Ele tem para nós esse futuro. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, vai falar assim que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele já tem preparado o futuro para nós.
Ele tem preparado o futuro para mim e para você. Os territórios de Israel, a terra de Israel, a Canaã, já estava preparada, já estava lá, já estava pronta. Mas o povo precisava partir. A terra não viria até eles. Eles precisavam ir até lá. A terra já era deles, mas eles precisavam caminhar para frente. Nós precisamos caminhar para frente. Não podemos ficar estacionados e caminhar para trás. Passado, passou. Eis que as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Nós precisamos parar de olhar para o passado. As coisas de Deus, Deus tem muitas coisas para nós, irmãos. Muitas coisas para nós. Nós temos muitas promessas para viver, para desfrutar. Mas nós precisamos de ficar amarrados no passado. E no presente, irmãos, nós precisamos curar as feridas do passado, se nós temos feridas. Hoje é dia de curar as feridas do passado, para que elas possam cicatrizar e nós possamos desfrutar de um futuro. Muitas vezes nós ficamos, eu já falei isso aqui, mas muitas vezes a gente não deixa as feridas cicatrizar, porque você sabe, criança quando cai e rala o joelho, ao invés dele esperar, tá bem sequinha a casca e cicatrizar, ele fica lá arrancando a casquinha. O que acontece? Sangra de novo. E aumenta. Sangra, dói. E nós somos assim. Todos nós temos feridas, irmãos. Todos nós já fomos feridos, nos ferimos. Todos nós. Não tem como eu falar fulano é mais ferido, fulano é mais... Todos nós. Veja bem, quando nós olhamos para um jardim, se você olhar para um jardim de flores da mesma espécie, todas iguais, elas estão plantadas no mesmo lugar, são várias. Tem que imaginar comigo. O sol é o mesmo para todas elas, não é? A sombra é a mesma para todas elas. A terra é a mesma. Mas se você for e olhar de perto, você vai ver que algumas delas estão com a cor viva e saudáveis, mas algumas delas estão machucadas pelo sol. Outras não se desenvolveram tão bem quanto as outras. E nós somos assim. O mesmo sol, a mesma situação pode machucar mais um do que outro, porque nós somos únicos. Então não tem como você falar, não, mas isso eu vivi, não machucou. Talvez não tenha ferido você, mas tenha ferido o outro. E nós precisamos estar prontos para receber a nossa cura. Nós precisamos deixar que cicatrize as feridas, ao invés de ficar... Muitas vezes nós se vitimizamos, porque o que acontece? Quando uma criança está machucada, a gente fica lá, ai, coitadinha, ai, fez dodói. Muitas pessoas gostam disso. Me perdoem, irmãos, por eu falar assim. Mas muitas pessoas, elas aceitam o sentimento de pena, que é o pior sentimento do mundo. Quando elas podem ter o sentimento de amor. Elas preferem viver de pena do que as pessoas receber um amor sincero, para as pessoas amarem pelo que você é. Seja pouco ou seja bastante, mas nós não podemos ser dignos de pena, irmãos. Nós somos sim dignos de misericórdia, as misericórdias de Deus, aquelas que nos alcançam todos os dias. Mas nós precisamos nos deixar ser sarados, ao invés de ficar cutucando a feridinha lá para as pessoas falarem, oh, coitadinho. Deus, Ele quer limpar as nossas feridas.
Ele quer limpar essas feridas que estão só com um corinho em cima, assim. Ele quer, sabe o que ele quer fazer? Dói, claro que dói. Mas ele quer desinfectar, para que ali reste a cicatriz. E nós vínhamos conversando no carro que algumas cicatrizes, elas serão pequenininhas. Algumas serão grandes. Mas seja pequeno ou seja grande, você vai olhar e falar, é uma cicatriz. Doeu. Mas agora é só cicatriz. Não dói mais. Porque Jesus curou. Mas nós precisamos nos permitir ser curados. E essas cicatrizes são o passado. Deus quer um futuro, que no futuro nós testemunhemos, que nós mostremos as nossas cicatrizes, porque se você não tem cicatriz, você não é guerreiro, não é verdade? Quem que entra na guerra e não ganha uma cicatriz? Nós somos guerreiros. Nós precisamos ter cicatrizes. São essas cicatrizes que as pessoas vão olhar e falar assim, ele passou por isso, eu consigo também. São essas cicatrizes, através delas que você vai falar, tá vendo isso aqui? Eu passei por isso, mas eu venci. Porque eu tenho um Deus que age no sobrenatural, um Deus que age na minha vida. O passado, irmãos, ficou para trás. Ontem, já foi ontem, já passou. Mas aconteceu essa semana ainda, e daí? Já passou, prepare-se para o que Deus tem para a tua vida. Prepare-se para o que Deus tem para você. Ninguém faz bolo com leite derramado. Ferveu o leite, o que você tem que fazer? Limpar o fogão. Não é verdade? Nós precisamos olhar para o futuro. Esse texto também nos ensina que para viver o sobrenatural nós precisamos ser perseguidores da presença. O verso 3 vai falar assim: e deram esta ordem ao povo, quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições, sigam-na. Sigam a arca. A arca simbolizava a presença de Deus. E essa vitória, esse sobrenatural, ele é para quem persegue a presença de Deus. Quem deseja a presença de Deus, quem anseia pela presença de Deus, quem se move na direção de Deus, quem segue ela, quem segue essa presença. Nós entendemos, quando nós vemos a Bíblia, nós entendemos que o povo, ele se movia na direção que a arca estava. Ou seja, se nós perseguirmos o tempo todo a presença de Deus, como aquele povo, nós estaremos o tempo todo debaixo da direção de Deus, não é verdade? Ou seja, nós olhamos para esse povo e eles enfrentavam muitas batalhas. Mas até mesmo as batalhas eram guiadas por Deus, estavam debaixo da direção de Deus. Quando nós perseguimos a presença do Senhor, nós não entramos em batalhas erradas. Tem batalha certa e batalha errada? Tem batalha certa e batalha errada. Nós, muitas vezes, entramos em batalhas erradas, batalhas desnecessárias, tempestades que são causadas por nós mesmos. Porque assim, tem as tempestades que Deus manda nas nossas vidas e tem as que nós causamos, né, irmãos? Porque tem pessoas, eu acho que todos nós, para ser bem sincera, todos nós muitas vezes, já ouviram falar, faz tempestade num copo d'água? Todos nós às vezes causamos essas tempestades, né? Num copinho d'água a gente faz aquele... Tem tempestades desnecessárias, batalhas erradas. Mas quando nós estamos debaixo da direção de Deus,
Até as batalhas que entrarmos, sendo na direção de Deus, Deus nos dará a vitória. Deus nos trará a vitória, nos tornará vitoriosos. Como eu disse, todos nós entramos em batalhas. É inevitável, né, irmãos? Nós estamos vivos, nós somos seres humanos, nós convivemos com pessoas. Entrar em batalhas é inevitável. Só que nós precisamos entender que Deus não tem responsabilidade sobre o que Ele não manda a gente fazer. Batalhas erradas são coisas que são culpa nossa, não são direção de Deus. As pessoas falam assim: coloca o pé que Deus põe o chão. Depende de onde você põe o pé, né, irmão? Quantas pessoas vão dar um pulo maior que a perna e se extrapolam? Não, vou colocar o pé que Deus vai colocar o chão. Ei, Deus não tem responsabilidade pelo que Ele não mandou você fazer. Se está na direção de Deus, Deus sim vai ser o chão. Mas se não está, a gente cai e se arrebenta. Para viver o sobrenatural, nós precisamos viver uma vida de santidade ao Senhor. O verso 5, ele vai dizer: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Quando nós nos comprometemos com Deus, quando nós nos separamos para Deus, nós conseguimos viver o sobrenatural dele. Quando nós falamos de santidade e santificação, a palavra diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Mas não é ser santinho do pau oco, não, irmãos. Não é isso. Santificação, quando a palavra diz para nos santificarmos, é para nós nos tornarmos santos. Para nós nos distanciarmos do mundo. Para nós nos distanciarmos das coisas que entristecem a Deus. Para nós nos achegarmos a Ele e às coisas dEle. Isso traz santificação para as nossas vidas. Santificação, se santificar, é obedecer os mandamentos dEle, obedecer a palavra dEle, os preceitos bíblicos que Ele nos ensina. Santificação. A santidade prepara o ambiente para o sobrenatural. Quando nós falamos em santificar, irmão, santificação, nós precisamos entender que o mundo, ele nos contamina. Muitas coisas nos contaminam. E nós precisamos ser separados para Deus. Nós precisamos nos achegar a Deus e nos encher. A palavra diz assim que nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Quando nós nos deixamos ser cheios do Espírito Santo, nós conseguimos nos tornar mais como Jesus. Seja em caráter, seja em propósito, nós conseguimos nos tornar mais como Jesus. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Quando nós imitamos a Cristo, nós estamos nos santificando. Para viver o sobrenatural, precisamos nos santificar. E aí Deus diz assim, para que Josué diga ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Quando nós nos santificamos, o sobrenatural acontece nas nossas vidas. Porque quando nós olhamos para ser cheio do Espírito Santo, para viver o fruto do Espírito Santo, nós entendemos, quando nós olhamos para o fruto do Espírito Santo, nós entendemos que é uma guerra de carne e espírito. E quando nós conseguimos viver cada fruto ali, fidelidade, amabilidade, paz, alegria, são todas coisas espirituais que nós vivemos. Nós estamos nos santificando e nós conseguimos viver coisas sobrenaturais.
Agora veja só, irmãos. Nós falamos do sobrenatural. Mas por vezes, nem nós conseguimos ter fé para viver o sobrenatural. A Bíblia vai falar assim no capítulo 5 de Josué, o verso 1. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus. Deixa eu ler na minha Bíblia aqui que está melhor, que é essa tradução. Todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Ou seja, aqueles inimigos que aos olhos naturais eram invencíveis, de repente começam a ver o sobrenatural de Deus e perdem a coragem. A Bíblia está falando isso, não é verdade? Os inimigos perderam a coragem porque viram o Jordão secar, viram como Deus estava agindo. Só que, às vezes, a nossa fé é tão pequenininha que nem a gente consegue ver Deus agindo no sobrenatural. Se nem a gente acredita, às vezes, que Deus está agindo no sobrenatural, se nem a gente consegue ver o sobrenatural de Deus, vocês acham que o inimigo vai temer a nós? Aqui os inimigos começaram a ver através de quem? Através da vida deles. Através das coisas que estavam acontecendo com Josué e com o povo. Eles começaram a ver e temeram. Mas por vezes nem nós, que nos dizemos cristãos, temos fé suficiente para conseguir ver o sobrenatural. Como que os nossos inimigos vão fugir? Como que eles vão fugir de nós? No capítulo 11, o verso 23 vai falar assim: assim Josué tomou toda essa terra conforme tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Josué tomou o que era dele por herança, mas ele precisou lutar. Não foi assim, ele ficou sentado, esperando, e de repente a terra veio sobre ele. Se nós ficarmos sentados esperando, irmãos, a única terra que vai vir sobre nós é a terra que vão jogar em cima. Nós não vamos conquistar. E assim, como Josué liderou aquele povo para chegar a Canaã, a terra prometida, Cristo está nos liderando para que nós cheguemos a Canaã celestial. É Cristo quem nos lidera. Cristo tem muito a fazer nas nossas vidas, mas nós precisamos estar prontos para lutar. Nós precisamos perseguir a presença, nós precisamos abandonar o passado e nós precisamos viver uma vida de santidade a nós. Deus tem o sobrenatural para nós, mas nós precisamos entender que a parte natural cabe a nós. A parte natural é obrigação minha e tua. Orar é a parte natural. Fazer o céu descer e o milagre acontecer é parte de Deus, que é o sobrenatural. A nossa parte natural é buscar a Deus. E a dele é o sobrenatural. Cuidar de tudo. Muitas vezes os nossos olhos nem veem o quanto Deus cuida de cada detalhe, quantos livramentos sobrenaturais. Nossos olhos às vezes não, mas o sobrenatural de Deus está presente o tempo todo. E se a gente conseguisse ver esse mundo espiritual,
nós teríamos mais atitudes, oraríamos mais. Porque muitas vezes nós somos naturais demais, mas não tomamos as atitudes que devemos tomar. Quando há um mundo de coisas ao nosso redor, façamos a nossa parte. Façamos o natural, irmãos. Se esforce, nem que seja se arrastando. Faça a tua parte. Faça o natural, que o sobrenatural é com Deus. Eu sei que Ele já tem feito, mas eu sei que Ele tem muito para fazer nas nossas vidas ainda. Amém? Amém, meus queridos? Aleluia. Precisamos fazer a nossa parte, amém?